tiveram a taxa de juros em 15% ao ano, assim mantendo, né, o Brasil mantendo o posto de segundo maior juro real do mundo. Isso segundo o ranking Money.u e da Lev Intelligence, que fique claro. Mas olha, a pergunta que fica para todos nós é: por que o Copom manteve a Selic em 15% após a notícia de deflação, baixa geral nos preços e uma melhora das expectativas do mercado? Vamos tentar entender isso. Ninguém melhor que o economista Felipe Corleta se juntando a nós aqui no Morning Show. Fala, Felipe, obrigado pela presença. A palavra é sua, meu irmão. Em linhas gerais. Tá me ouvindo bem? Agora sim. Bom dia, sim. Bom dia. A palavra é sua, então, Felipe. O que explica para você a conclusão que o Copom chegou? Olha, André, o Copom ontem, então, manteve a taxa Selic em 15%, uma medida que mostra que o Brasil precisa compensar, né, os riscos fiscais com os que convive, os riscos da dívida pública, com uma taxa de juros muito alta, né? Isso ficou claro no comunicado do Copom. O Brasil trabalha com uma meta de inflação hoje de 3%, uma meta de inflação bastante ousada, né? E as expectativas todas de inflação, apesar de terem melhorado nos últimos meses, né, a gente ainda tem essas expectativas desancoradas. Quer dizer, o mercado e os investidores, as empresas, as pesquisas que o Banco Central faz, mostra que todo mundo espera a inflação nos próximos 2 anos em torno de 4%, e a meta é de 3%. Então, o que o Banco Central fala, com essas expectativas desancoradas, o trabalho para que a gente consiga atingir essa meta de 3% é o de manter a Selic em 15%. Isso penaliza muito, né, as empresas brasileiras, que não conseguem se financiar de uma forma saudável, mas o Banco Central perseguindo a sua meta num ambiente em que o problema fiscal é muito, muito evidente aqui no país. É isso aí, vamos seguir explorando o impacto dessa decisão com a Aninha, fica à vontade aqui. Vamos com a Aninha Beatriz Rios, por favor. Oi, Felipe, bom dia, como vai? Felipe, a gente fica preocupado porque, como você mencionou aí, a gente está diante de uma taxa de juros altíssima e como ano que vem estaremos em ano eleitoral, você acha que isso altera alguma coisa nesse cenário? Que existe uma outra diretriz que o Banco Central vai ter que tomar, considerando as circunstâncias políticas que vão mudar aí de alguma forma? Bom dia, Aninha. Olha, eu acho que o que o Banco Central está fazendo nesse momento, apesar de ser controverso, é algo que está ajudando muito o governo Lula, né? Por quê? Porque a taxa Selic muito alta mantém o dólar muito baixo, certo? Você, com uma taxa de juros muito alta, você atrai muito capital estrangeiro para investir na renda fixa brasileira, né? E com isso, entram muitos dólares no Brasil e o dólar fica muito baixo. O que significa dólar baixo? Significa inflação de alimentos para baixo, significa inflação de combustíveis para baixo. Então, preço de comida e preço de gasolina mais controlado. A gente sabe que esses são fatores ali de grande impacto na popularidade e nas eleições, certo? Então, apesar de a taxa de juros alta ser algo que o governo, no seu discurso, diz que precisa combater, que precisa cortar para ter mais crédito, para que a economia possa crescer de uma forma mais saudável, isso é um impacto mais de longo prazo. Você reduzir o juro hoje vai ter um impacto na economia daqui a um ano, né? E daqui a um ano a gente já vai ter praticamente a eleição. Então, o que me parece é que o Banco Central, mantendo esse dólar muito controlado, consegue no curto prazo ajudar bastante a popularidade do atual governo. Meus amigos, claro que a gente vai seguir explorando aqui. Mais uma pergunta então, Felipe, se você me permite, com o Mano Ferreira. E a gente segue adiante. Felipe, mas quando a gente olha para esse cenário de juros altos, né, muitos empresários, investidores nacionais desejam condições de queda de juros para que possam ter melhores condições de investimento e eventual aumento de produtividade futuro. O que é que precisa acontecer para que seja possível reduzir os juros? Olha, o que precisa acontecer para que o Brasil possa conviver com uma taxa de juros mais baixa é efetivamente uma clareza maior com relação à trajetória da dívida pública, né? Isso aconteceu em um determinado momento recente na nossa história, foi quando o Michel Temer implementou o teto de gastos, né? Isso trouxe uma previsibilidade enorme para os economistas, para o mercado, de onde estariam limitados os gastos públicos. Ao passo que o arcabouço fiscal do governo Lula é uma regra fiscal que ela
não traz muita previsibilidade, porque os gastos vão continuar crescendo. E se em algum momento a economia desandar, o gasto vai continuar crescendo, o PIB cai, a dívida PIB tende a subir bastante, né? Então, essa previsibilidade com relação à dívida pública é fundamental para que o Brasil possa conviver com juros mais baixos, né? Então, efetivamente, o que se precisa é um conjunto de medidas fiscais, seja deste governo, seja de um novo governo em 2026, que possa mostrar para os investidores, especialmente para os investidores estrangeiros, que a dívida pública do Brasil não vai explodir, que a gente vai ter uma previsibilidade, que essa dívida fica estável. Com isso, investidores trazem dinheiro, aceitam receber um juros menor aqui no nosso país, e dessa forma a taxa de juros toda cai, o crédito fica mais barato, enfim, a economia cresce de uma forma bem mais saudável. E a decisão do Copom, cá entre nós, mantém todo o nosso país aqui nessa estagnação econômica, de certa forma, né? Então, sufocando o emprego, o consumo, enfim, de qualquer forma, a capacidade de contrair empréstimos também. Quem tem renda fixa pode até se dar bem no longo prazo, mas o Tesouro brasileiro não consegue fazer render a economia adiante para poder, de alguma forma, ajudar todos nós. De qualquer forma, quem acaba pagando isso somos nós, no final do dia. Felipe, obrigado demais pela presença, foi didático e a gente já estende aqui o convite para você voltar para cá o quanto antes. Obrigado. Obrigado, André. Obrigado, pessoal. Sempre um prazer falar com vocês. Estamos à disposição. É isso aí. Obrigado demais. A gente segue adiante aqui até para repercutir, de novo, tentando trazer aqui para a realidade dura, crua e nua do brasileiro médio que está nos ouvindo, nos assistindo. Mano Ferreira. O que a gente precisa é ser capaz de, deixando as polarizações políticas de lado, conseguir entender o que é que o Brasil precisa para que as contas do governo caibam naquilo que nós pagamos de impostos, para que desse modo a gente possa ter previsibilidade e o mercado, que é aquilo que faz a economia girar, não é o governo, é o mercado possa agir dentro da previsibilidade, com taxas de juros civilizadas e não com essa trajetória explosiva da dívida pública que retira do horizonte do cidadão brasileiro o sonho, a perspectiva de um futuro melhor. Mas aqui eu vou oferecer a perspectiva de um futuro melhor para a sua vida íntima e para a sua autoestima.